Olá, hoje nós estamos aqui com a Eliana, uma prima, amiga, minha ajudante, parcial, confidente, né? E eu tenho muita alegria de ter ela aqui junto com a gente, porque nesses 2 anos que ela está com a gente, foi num assim, num comunicado assim que ela pediu pro Serginho com uma ajuda da igreja dela, né? E aí o Serginho, ela me falou que estava precisando trabalhar, que tinha uns dias de diarista, e eu falei, eu tô precisando de uma pessoa, tá? Se você quiser vir, a gente vai. Não, começamos no outro apartamento. E o legal de quando a gente encontra uma pessoa para entrar dentro da casa da gente, que a gente acaba expondo um pouco, né, a vida da gente. Primeiro é a sua casa, né? Você expõe, você abre as portas, você acaba expondo a sua casa. E por ela ser, porque eu falo sempre que ela é prima do Serginho, ela é prima do Serginho, né? E ela tem necessidade de conversar, de se comunicar, falar. Então a gente acaba passando o dia conversando bastante coisas. Eliana, nesses 2 anos que eu tive presente com você, várias vezes você me manda muita mensagem, né? Até me agradecendo, e eu fico até às vezes falando assim, meu Deus, o que eu tenho feito, que eu simplesmente só respondo aquilo que ela me pergunta. Mas fico muito agradecida e sentindo responsável, muitas vezes até no que falar, porque o nosso testemunho é muito preocupante para a gente que conhece o que você pode mostrar, né? E o que vai falar. Você falou que você frequentou já a igreja há muitos anos, né? E que você sentia falta das pessoas se importar mais com você dentro da igreja. E eu sempre falava para você, na igreja a gente vai encontrar muitas pessoas e nunca devemos olhar para o lado. Porque se a gente for para a igreja com metas de esperar o perfeito, nós não vamos ficar em lugar nenhum, né? Que não vai ter. Porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, então nós não vamos ter. E diante disso você relatou para mim vários assuntos que eu não preciso perguntar, mas eu tenho uma pergunta para falar para você. O que te completa e que te ainda deixa nos seus degraus de medo num casamento, no seu relacionamento? Boa tarde, Andréia. Obrigado pelo convite, obrigado pela consideração. Eu acho que eu não preciso nem de falar. Você sabe a admiração que eu tenho por você como Obrigada. Mulher, como mãe. A partir do momento que eu te conheci, que eu vim trabalhar com você, eu tive muita troca de experiência. Você me ensinou muito, e principalmente da parte de Deus. Eu já tenho mais de 12 anos de batizada, frequentando igreja, já tive muitos altos e baixos, né? E infelizmente um dos meus baixos foi dentro da igreja, quando eu passei por uma separação com meu esposo a primeira vez. E ali, aonde que eu tinha que ter tido como se diz, um apoio, uma conversa, como tá lidando por aquela situação, porque era uma situação muito nova para mim. Eu frequentava a igreja direitinho, eu participava dos grupos, sabe? Eu estava ali realmente achando que eu estava servindo a Deus ali. Mas, na verdade, eu descobri que naquele momento eu estava ali apenas para ser mais alguma, como se diz na palavra, um membro normal, como uma pessoa normal, como se, tipo assim, enchesse a igreja. O que me importa agora é ter pessoas para encher a igreja. Uhum. E naquele exato momento eu não tive o apoio que eu precisava. Alguns irmãos, tipo assim, me acolheram, me deu um apoio necessário, mas eu acho que ficou faltando aquela da parte de Deus, aquela palavra da parte de Deus, até mesmo para mim ser uma mulher um pouco mais sábia. Então, isso para mim me desmoronou muito e fez com que a minha fé se desmoronasse.
sabe? Eu não consegui mais ter aquela fé. A minha fé em Deus é inabalável por tudo que eu já passei, por todas as situações, mas naquele momento, para mim, dentro da igreja, para mim, eu não tive mais aquele compromisso, aquela fé de lutar e de querer ir para a igreja, de pensar como eu penso hoje. Hoje, tipo assim, eu não estou frequentando igreja nenhuma ainda. Estou orando muito a Deus para que Deus abra uma porta para mim, porque eu necessito, todos nós necessitamos, né, de estar num templo, de estar buscando a palavra, até mesmo para a gente nos fortalecer na fé, mas eu não tive ainda a força de fixar o meu pé na rocha, porque eu não quero mais fixar o meu pé na areia, porque eu sei que a areia, a onda vai vir e vai derrubar, e o dia que eu focar, fixar o meu pé na rocha, eu sei que dali nada mais vai me derrubar. Eu sei que você tem quantos filhos? Eu tive 5. Um faleceu e eu tenho 4. 4. E você tem uma pequena de... Tenho de 5 anos. 5 anos. Hoje, você tendo uma filha de 5 anos, o que você, diante de tantas coisas que você passou, né? E hoje eu tenho visto na televisão que tem vindo muitas divulgações sobre os assuntos, o que você passa para ela sobre isso? Os cuidados. Então, a Mi, ela veio para me ensinar. Ela veio num momento assim, hoje eu tô com 45 anos, fiz essa semana, e cada dia, na verdade, eu aprendo com ela. Aprendo muito, porque a educação que eu tive com os meus filhos quando era menor, era totalmente diferente hoje a educação que eu tenho com ela. Hoje eu sinto mais a necessidade de sentar com ela, olhar no olho dela e explicar as situações. Algo que a gente vê assistindo uma televisão, né? O cuidado, o comportamento, se alguém te chamar, você não vai. Então, tipo assim, eu tenho mais essa preocupação, porque hoje a gente tem mais essa necessidade do que antes. Da gente, que nós tínhamos os nossos filhos, tanto que eu falo que Deus me deu a graça de eu criar 4 filhos, e hoje eu não estou sabendo cuidar de uma, porque ela pega para capar. Então, assim, eu tenho que buscar muita sabedoria para entender quando que ela está estressada, quando ela está nervosa, e por que isso. Antes do meu filho, eu falava, não, isso é frescura, vou dar uma chinelada, né, que a gente fala que a gente somos educadores raízes, né, que era o tempo dos nossos avós, querer educar, mas a gente acaba aprendendo também com eles que o diálogo é muito importante. Então, hoje com a Mi, eu tenho muito o diálogo com ela. Quando eu vejo que ela está necessitando de alguma coisa, que ela está estressada, ou que ela vem me perguntar alguma coisa, que ela me surpreende também em algumas perguntas, eu tento explicar da melhor maneira possível, e às vezes eu tento até buscar conhecimento para mim estar passando para ela. Eu sei que você foi mãe muito novinha, né, assim, adolescente. E eu tenho visto hoje na televisão como está divulgando, né? O que você, nesse sentido, assim, qual é a sua preocupação com a sua pequena? Você já tem uma que já é mãe, sim, né? E com ela, que é menina, assim, eu digo as preocupações, assim, tipo do assédio, né? Porque a gente não tá com os filhos em todos os lugares. E hoje, antigamente não era tão falado. Eu falo assim, hoje tá muito nesse assunto, quando alguns falam mimimi, não sei o quê. Mas eu acho bom, porque o cuidado, né? Eu tenho uma neta e é linda, esperta, mas eu falo, Mariana, cuidado com isso, cuidado daquilo. Não é todo mundo que você vai, abraça, senta no colo. Eu tenho por mim. Posso até falar, eu falo pro Serginho, eu acho que eu fui assediada demais. Porque no tempo de escola eu era chamada de Raimunda, e eu não sabia que Raimunda podia ser o quê? Como é que fala? Bullying, né? Então eu sofri bullying. Assédio pros próprios tios. Nossa, a sobrinha já tá mocinha, já tá um carnão. Isso é um assédio, é uma violência, que hoje eu me preocupo, entendeu? Eu falo até para os meus netos que é menino. Hoje tem que se preocupar com essas coisas, porque tá muito triste, né? Então, quando, assim, você que foi mãe nova, diante das suas situações, eu falei assim, Eliana tem uma filha, né? Eu imagino quando eu vejo assim, você postando o seu amor, a sua entrega, que às vezes fala assim, a gente fala assim, só parece que só tem uma filha, mas é porque ela é o comprimento agora do resto, né? E eu vejo a sua dedicação para dar as coisas para ela, para a escola, que você tenta
manter ela numa escolinha boa. E nessa parte de assédio, como é que você explica para ela isso? Então, a Mia, ela é uma menina muito bonita. E eu olho isso muito quando eu vou arrumar ela. Eu procuro não deixá-la de roupa muito curta, porque ela tem corpinho, tem coxinha estorneada, tem bundinha grande. Então, eu me preocupo muito nessa parte e até dela conversar com as pessoas. Eu acho que eu passei a ser uma mãe, se eu já era protetora, eu sou muito mais. Então, hoje, eu não deixo ela perto de homens, eu não deixo ela perto do pai dela. Muitas das vezes ele falou assim, ela senta na perna dele, ela fica com brincadeira, pulando a perna, eu falo, não é pra ter esse tipo de brincadeira. E ele fala assim, mas por que você tá falando isso? Ela é minha filha. Eu falei, então, é sua filha, mas a gente vê tantas situações que acontecendo na reportagem, que infelizmente o assédio começa dentro de casa, e eu tive um assédio dentro de casa com meu tio, que hoje eu falo assim, eu fui assediada e eu não sabia que eu estava sendo assediada pelo meu tio, sabe? Ele me colocava na perna, passava a mão na minha perna, passava a mão no meu corpinho. Eu com 6 anos, eu me via nessa situação e eu falo, minha filha tem 5. Então, tipo assim, é muito próximo. Então, isso para mim é muito desesperador, é muito preocupado. Eu não confio quando alguém me liga. A minha preocupação hoje com ela é de não deixá-la em casa. Eu prefiro não deixá-la em casa. Então, eu estou investindo na educação da minha filha, sabe? Eu trabalho com gosto para me pagar a escola dela, porque eu sei que na escola ela tá tranquila, ela tá com vários monitores, tem muitas mulheres, a gente tá acompanhando o dia a dia. Mas quando eu tenho que deixar ela com um homem, que no caso às vezes é o pai, ou até mesmo com o irmão dela, aí meu coração acelera, porque eu não consigo ter confiança, mesmo que é o meu esposo, que é o pai dela, ou mesmo que é o irmão dela, porque eu me preocupo muito nessa parte. Porque, infelizmente, o assediador, ele não tem nome, ele não tem cara. Ele tá com a cara bonitinha, ele tá mostrando que é o cuidador, e às vezes naquela proteção que ele tá dando para a criança, é onde que ele tá ganhando a confiança da criança para fazer algo com a criança. Que a gente pensa que está sendo protegida. Sim, né? sim. Mas é muito triste. Mas eu fico muito feliz de você ter vindo, né? Não entrei em assunto nenhum, né? Mas você, eu sempre falo, eu tenho muita admiração como mulher. Primeiro pela sua vida, que eu acho que se eu tivesse passado o que você passou, não sei nem qual estrutura eu teria hoje. Mas eu falo sempre pro Serginho que você é forte, batalhadeira, e assim, espero que a sua filha veja isso no futuro, que tudo que você está fazendo é pro melhor dela. Eu acho, assim, Andréia, forte, de repente não, mas me espelhando, por exemplo, uma mulher como você, que veio do nada, né, que formou uma família dentro da casa praticamente da sogra, conviveu com várias pessoas, e a gente se fortalece com outras mulheres. Sim, com outras, vendo, a gente tenta se espelhar nessas mulheres, buscar essa fortaleza. Quando eu comecei a te ajudar, né, porque você sempre me passou isso, você não é empregada, você não é nada, você é uma troca. Você tá aqui para me ajudar. Eu te ajudo, você me ajuda, e isso para mim foi muito importante. Você não me tratou, nunca me tratou com indiferença, sempre me tratou com muito respeito. Então, assim, eu tive essa troca e eu tive um aprendizado. Então, a fortaleza também veio de você. Você me ensinou muito. Você me ensinou eu ser uma mulher. Helena, não abaixa a cabeça. Não desista. Não permita que alguém te coloque você para baixo quando aonde você tem que estar não é aí. Exatamente. Então, assim, você foi uma pessoa nesses 2 anos, Andréia, muito importante na minha vida, na minha construção como mulher hoje, que eu sou essa mulher hoje. Sabe? Para mim me tornar forte. Né? E a fortaleza, eu falo assim que hoje a minha fortaleza veio da perda do meu filho. Perda não, porque quando nós temos que devolver algo para Deus que é dele, não é uma perda. Perda é quando a gente perde um objeto, aí é uma perda. E o meu filho eu apenas devolvi para Deus, que Deus me deu o tempo certo para me cuidar dele, e para mim ser chamada de mãe, porque ele me deu esse título de mãe. Eu fui chamada de mãe por ele. Então, essa fortaleza
Eu agradeço muito, muito uma dessas pessoas a você. Obrigada por tudo. Diana. Obrigado. Você sabe que você mora aqui dentro. Eu sei. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigada.